se parecido com o que a gente tem hoje, ocorreram cataclismas, por que dessa vez você é otimista em achar que não vai ter? Excelente pergunta. Muito bom. E aí eu vou trazer aqui John Nash, Teoria dos Jogos. Eu fiquei feliz, tá, que não vai ter, porque eu sou o otimista da dupla aqui. Opa! John Nash, você John vai Nash, trazer? Teoria dos Jogos. Pô, a gente fez aqui Para dar a legal, né? resposta. Aham. Que é o seguinte, o John Nash foi um grande gênio que nós tivemos, né? Claro, ele entrou no período de esquizofrenia, tá naquele filme Uma Mente Brilhante. Filmaço. Filme maravilhoso. Game Theory, né? Agora, a questão toda é que todo mundo ficou no filme, gostou da história dele, mas a gente tem que investigar a teoria dos jogos. Sim. E ele chegou antes de mim nessa resposta, que não haverá uma guerra nuclear. Como é que ele chegou nisso? Ele chegou numa coisa simples. Todo mundo com medo, né? Na época da Guerra Fria. Ah, nossa, Estados Unidos vai começar uma guerra com a Rússia. Ele falou, não vai começar. E como é que ele chegou nessa conclusão? Teoria dos jogos e o ponto do equilíbrio da teoria dos jogos, que foi o seguinte. Ele falou, gente, pensa um pouquinho. Vamos lá. O cara é super inteligente e o cara é gênio, né? Então ele falou assim, os Estados Unidos vai raciocinar assim, se eu jogar uma bomba na União Soviética, eles jogam 2 bombas nucleares na gente. Aí nós vamos jogar 3 neles. E vai assim, o planeta destrói. Pela primeira vez na história, nós não temos armamento simples. Não é levar um caminhão, torpedo, esses armamentos simples. Então, pela primeira vez na história, nós temos armamentos que destroem o planeta. Então, a conclusão é simples, tanto de Estados Unidos quanto de União Soviética. Nós não podemos começar uma guerra nuclear, porque senão todo o planeta destrói. Então, Inclusive qual a nós vantagem? É um jogo que não dá para ter vencedor. Exato. Então, como eles preveem isso, eles não... Então, o John Nash já previu isso na época da Guerra Fria e acalmou todo mundo. Só que ninguém deu ouvidos, né? Muitos poucos deram ouvidos, até porque ele era tão inteligente que é muito, vamos dizer assim, difícil entender os fundamentos mais profundos da teoria dos jogos, né? Mas ele chegou nessa conclusão, ele falou, olha, não vai ter. E não vai ter agora também. Então, por quê? Porque as nações já chegaram a essa conclusão. Então, as nações que são permitidas ter equipamento bélico já chegaram nessa conclusão. Então, você vê, essa guerra da Rússia contra a Ucrânia não usaram armamentos nucleares, usaram outros armamentos. E por que não? A Rússia poderia terminar a guerra num instante, joga uma bomba atômica. Não, porque se ela jogar uma bomba atômica, os Estados Unidos joga outra e aí termina Vira o um mundo. jogo sem fim. Então, dou a resposta por John Nash. Mas os cataclismas, eles só podem ocorrer, e os outros 3 que aconteceram só foram por meio de guerras? Não existem cataclismas meramente naturais? Então. Um ninho aí que tá vendo? Então, muitos têm essas hipóteses, né, de que houve cataclismas naturais. Mas o que ocorre é o seguinte, investigando a história, infelizmente, sempre no final de uma era, então no final da era de prata, bronze e dos heróis, eu investiguei e tivemos a mesma situação. Tá. Agora, essa situação não se repetirá hoje justamente pela teoria dos jogos e pelo nível de consciência, porque nós, além da teoria dos jogos, nós estamos adquirindo um nível de consciência diferenciado, que naquela época não havia. Porque eu ia te perguntar isso. Então, baseado nisso, o ser humano de hoje, ele é mais evoluído do que o ser humano lá do passado? Porque senão eles teriam feito a teoria dos jogos na época e não teriam destruído a Terra como eles destruíram, certo? Boa pergunta. Uma coisa é evolução tecnológica, outra coisa é evolução humana. Em termos tecnológicos, muito mais desenvolvidos. Por exemplo, em Atlântida, os relatos que a gente tem e as descobertas que a gente faz, eles tinham uma interação mental com os cristais. Nossa. Tá? Então, era uma tecnologia mental. Se eles queriam, por exemplo, ter uma máquina, eles mentalmente dirigiam essas máquinas. Não precisava de botão como a gente precisa hoje. Bom, então, tecnologicamente muito avançados, mas humanamente muito decaídos. Então,
o que está acontecendo hoje? Nós não somos tão avançados tecnologicamente, mas humanamente nós estamos evoluindo muito. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça.